desafio semanal, ele sempre vem de uma reflexão minha e de algo que eu estou propondo para mim mesma. Então, eu não estou fora dessa proposta que eu faço para vocês. É como se eu aparecesse alguma questão, eu só penso muito, reflito bastante, é minha característica. Então, eu sempre que eu estou aí refletindo, pensando, eu gosto de compartilhar. E assim, eu sou assim mesmo, de compartilhar as minhas reflexões. E às vezes até de mudá-las, né? Porque elas vão amadurecendo, mas eu gosto de compartilhar isso na minha vida no comum, cotidiana. Quem são os meus amigos sabem disso. Eu gosto muito de refletir, de pensar, de analisar situações, de estudar situações e gosto de compartilhá-las. À medida que a gente vai compartilhando, a gente vai amadurecendo também o nosso ponto de vista, porque tem outros pontos de vista, tem outras visões. Tem pessoas que vão aceitar isso, tem pessoas que não vão aceitar isso. Isso vai fortalecendo e vai amadurecendo aquilo que a gente está refletindo, aquele aspecto da vida que a gente está refletindo. Até mesmo uma receita, qualquer coisa que você faça, mesmo que seja bem prática, quando ela é compartilhada, ela alcança outros patamares, digamos assim, outros lugares, ela vai em outros lugares. No entanto, tem um aspecto disso que é muito interessante, que a gente precisa observar, que é justamente estou estudando um pouco, eu sou consteladora, mas esses dias eu tenho estudado mais, porque eu estou fazendo uma especialização e estou observando e ouvindo as ferramentas, né, e o pensamento de Bert Hellinger, e observando o que significa uma coisa na constelação que é muito falada e que mesmo quem não conhece muito de constelação, já ouviu falar, com certeza, que é honrar os ancestrais, né? Honrar os ancestrais. E isso, na constelação, é muito trabalhado, mas isso vem também das culturas nativas. Nós temos nas culturas ancestrais, nas culturas nativas, no xamanismo norte-americano, qualquer xamanismo, mas o xamanismo norte-americano é muito forte, essa questão de honrar os ancestrais e honrar também aqueles que virão pela frente. Então, para que a gente entenda essa questão de honrar, é bom que a gente imagine, eu vou fazer aqui uma metáfora, uma comparação com uma planta, com uma árvore. Então, na planta, o que sustenta a planta são as suas raízes. Então, as raízes de uma árvore, no mundo vegetal, isso é muito claro e muito perceptível, porque uma árvore não para de pé se ela não tem raízes fortes. Então, quando ela começa a ter problema nas raízes, esta árvore não se sustenta. Isso é muito óbvio para qualquer pessoa que olhe para uma árvore e ela vai cair. Eu mesmo, há uns anos atrás, aqui no sítio, tinha uma araucária muito bonita, eram duas araucárias, eram as únicas duas que tinham aqui, bem na entrada do sítio, duas lindas araucárias enormes. E numa chuva, uma delas caiu. E depois até tive que cortar a outra que era do lado, porque não entendi foi o adoecimento dessa araucária. Mas quando ela caiu inteira, uma árvore enorme, vocês conhecem uma araucária? Graças a Deus o estrago que ela fez com a queda dela não foi tão grande, porque por 10 centímetros ela tinha caído em cima do telhado de uma casa, que estava do lado dela. Mas ela caiu só na varanda, ou seja, em vez dela cair no meio da casa, ela caiu na varanda e destruiu a varanda. E essa araucária, quando ela caiu, ela pôs as raízes dela toda para fora. E aí a gente viu o adoecimento. Não tinha raízes. Tinha poucas raízes. Alguma coisa aconteceu com ela que ela não enraizou e ali ela perdeu a sustentação. Então veio um vento e derrubou. Então ela não tinha raízes fortes. O adoecimento aconteceu nas raízes. Quando você olhava para ela, não tinha aparência nenhuma de estar doente. Então, uma planta cujas raízes adoecem, apodrecem, acontece alguma coisa, nós vamos ver que ela deixa de receber os nutrientes e também o sustento físico, não só os nutrientes para que ela cresça, para que ela se expanda, mas também a sustentação física mesmo, de estar ali ancorada e firme naquele solo. Então, isso acontece conosco também. Mas quais são estas raízes que nós temos?
são os nossos ancestrais. Então, é deles que vem a força de sustentação. Aqui estou falando tanto na questão familiar, quanto na questão nossa de percurso, porque dentro da família, do percurso nosso na nossa vida, dentro da nossa família, a nossa sustentação, ele vem dos ancestrais. Quer os seus pais tenham sido pais bons ou pais que abandonaram, que traíram, que foram péssimos pais, mesmo assim, a sua força vem deles, porque aquilo que você isso é um ponto de dificuldade para muitas pessoas de entender esse aspecto da constelação. Porque quando a gente sabe que veio dali, e não tem jeito de você negar que veio de algum lugar, porque o seu DNA mostra isso, porque 50% das suas células veio do seu pai, 50% veio da sua mãe. Então, não há como você não carregar essa carga energética, genética, que veio dos seus ancestrais. E aprender a honrá-los, ou seja, reconhecer que eles são nossos pais. E o que significa isso? Você veio dali, é não negar esta realidade. Primeiro, não negar. Eu sou filho dessas pessoas. Então, às vezes, as pessoas, por dificuldades de lidar com seus traumas infantis, com as questões de dificuldades que surgiram, de agressão, de abandono, do que seja, que são difíceis mesmo, não estou dizendo que não são difíceis, são super desafiadoras, mas mesmo assim é dali que você veio. E a sua história, boa ou má, ela tem que ser transformada no seu recurso. Boa ou má, a sua história é o seu recurso, porque é o que você é aqui e agora. Então, quando a gente aprende a aceitar esses pais, nós começamos ali um caminho de aprendizado e de honrar. E também isso em outras áreas, e é disso que eu quero falar, de outras áreas, porque segundo a constelação, segundo esta visão da constelação, veja bem, a constelação, só situando aqui, ela foi criada por Bert Hellinger por observação. Não é que ele criou uma metodologia, ele organizou essa metodologia do jeito que ele percebia, mas essas regras e essas leis, elas não são regras morais que ele criou. Eu vou criar essa regra aqui para que vocês sigam essa regra. Não, ele observou. Ele observa que num campo onde há isso, o campo flui. Um campo onde não há isso, aquele campo não flui. Então, é igual Newton, quando ele fala da lei da gravidade, não foi ele que criou a lei, ele só percebeu e reconheceu e disse, existe uma lei. Existe a lei é essa, ela é a lei da gravidade, ela funciona assim. Então, ele traz o entendimento da lei, não a lei não foi criada por ele, a lei é uma lei natural. Então, assim como a gravidade é uma lei natural, assim como algumas leis da física são leis naturais, então essa lei que o Bert Hellinger ele percebe ali, estudando os campos, não foi ele que criou a lei, ele viu a lei e tornou-a compreensível para aquelas pessoas, para nós, que não tínhamos essa compreensão tão profunda quanto ele do campo do sistema, dos sistemas familiares, dos sistemas em geral. Saindo do âmbito da família, nós temos também a mesma atitude de honrar aqueles que vieram antes. Honrar, então, por exemplo, numa empresa, numa fábrica, numa empresa, vou colocar uma empresa qualquer. Então, ali o criador daquela empresa criou aquela empresa lá em 1900 e ele foi com o esforço, um pai ou um ancestral seu, ou qualquer uma pessoa, não seja seu pai, uma pessoa que estava naquele sistema antes de você, ele cria aquele sistema, ele cria aquela empresa, e ali você chega como um funcionário, como um diretor, como um CEO, como um administrador, e você encontra uma estrutura que já está montada e que não foi você que montou. Então, o processo de honrar o outro é reconhecer o lugar do outro que remou até ali. Remou até ali, é honrar.
Então, acontece muitas vezes que chega um outro novo, né, no sistema qualquer, e ele não honra aquele. Ele não honra aquele que veio antes, e ele, ao contrário, ele quer destruir aquele que veio antes, ele quer fazer o seu ponto de vista. Não é que ele não venha trazendo modificações, não é isso, não é que as coisas andam para frente, evoluem, mas é que reconhecer até onde o outro levou, dar a ele o lugar que lhe corresponde, honrando-o, agradecendo-o, colocando no seu lugar de honraria mesmo. Isso faz com que a sua energia possa fluir muito mais e provocar, inclusive, mais mudanças. Então, numa visão competitiva, vem um e destrói o outro. Nós vamos ver isso muito na política. Então, um começa uma coisa, um prefeito, um governador, um presidente, ele começa algo e o outro que chega é incapaz de reconhecer o que foi que caminhou ali e dar sequência ou colocar, modificar, mas dando valor àquilo que passou. E a gente vê isso assim na prática, porque nós vemos o resultado disso. O resultado disso é nada cresce. Nada cresce. Então, tudo fica parado. Então, quando às vezes um terapeuta ele vai fazer uma constelação dentro de uma empresa, ele vai perceber isso, que existe ali uma desonra. Eu não reconheço o lugar, eu não honro. Então, o lugar é de honra e quando não é de honra é de desonra. Então, eu não dou o devido lugar, eu não dou o mérito, eu não digo, eu não falo bem, eu não faço referências, eu não falo nada, eu mato aquele que existiu antes, mato de novo, porque ele já não está, mas além de matá-lo, eu denigro, ou seja, eu quero matar a imagem que ficou dele. Isso causa, no final, o quê? Não fluxo. E o que é não fluxo na vida? É não crescimento, é não prosperidade, não tem harmonia. Então, a pergunta que eu quero colocar hoje de reflexão para todos nós é se você honra as pessoas. Essa é uma pergunta que a Daniela, que é uma consteladora, professora, é excelente, excelente mesmo. Eu estou até falando aqui o nome dela porque ela reforça muito isso. E esse reforço dela me fez refletir, e eu estou passando para frente. Então, quem veio atrás de mim refletindo sobre isso, na minha situação aqui, quem trouxe esse pensamento e reflexão, ela trouxe. Então, é isso que eu estou, disso que eu estou dizendo. Então, nós fortalecemos muito mais, nos fortalecemos muito mais quando há uma honra na nossa atitude. A nossa atitude é qual? A gente honra ou desonra? Aquilo que você aprendeu com quem? Então, hoje, ainda mais com o chat GPT e com essas possibilidades de internet, as pessoas se apropriam de coisas do outro e nem sequer falam o nome, não honram. O ponto é que dentro dessa visão sistêmica, isso não anda. Isso não anda porque não tem fluxo, porque o fluxo, ele precisa de honrar os ancestrais. Ele precisa, o fluxo, a força vem quando você fortalece as suas raízes e não quando você enfraquece as suas raízes. Então, na visão muito competitiva, o que acontece? Todas as raízes, elas são enfraquecidas. Então, todo mundo não veio de lugar nenhum, é todo mundo folha, voando ao vento, não tem raiz. Não tem a raiz, não tem de onde eu vim, para onde eu estou. Então, eu aprendi com essa pessoa, eu fiz isso com aquela, aquilo lá, com aquele. Então, você vai trazendo ali uma força ancestral, uma força de reconhecimento, de honraria. Então, você honra as pessoas, essa é a reflexão. Porque quando a gente pensa em crescimento, em prosperidade, em saúde dos nossos sistemas, qualquer que seja esse sistema que você pertence, você precisa olhar para isso com este olhar. Eu honro os meus pais, os primeiros, porque dentro de todos os sistemas, o primeiro é a nossa própria família. É o sistema que mais nos influencia, que mais tem efeito sobre nós, são os nossos ancestrais, são os nossos pais, os nossos avós, aquela família que eu sei, conhecendo ou não, meu pai morreu, eu nem conheci ele, meu pai me abandonou, não importa. Como eu disse, a sua história, boa ou má, ela é o seu recurso. Então, não é porque você não conheceu o seu pai, porque ele te abandonou, porque ele foi uma pessoa completamente incompetente nessa função de pai,
ele fez coisas absurdas, e foi agressivo, e foi abusador, não importa. Ele veio antes e ele te deu essa possibilidade de existir, que é a vida. Eu sei que tem desafios nisso, não estou facilitando e não estou diminuindo o problema, a problemática disso, mas a gente precisa perceber que veio dali. Então aqui o Edu Risse está me perguntando a Edu Risse está me perguntando se honramos, se quando não honramos, mas honramos também nos auto-sabotando? Não, aí a gente está honrando de um jeito distorcido, não é? Quando eu estou falando de honrar, eu vim dali, não estou falando de fidelidade ao campo ancestral doentio, não. É diferente. Então, esta fidelidade aos nossos pais é uma forma de honrar distorcida. Não é este o honrar que eu estou falando. Então, quando meu pai, ele é um perdedor e eu também me torno uma perdedora, fidelizada a esse campo ancestral, eu estou honrando aí de um jeito distorcido. A vida segue para frente. A vida segue para frente, não para trás. É como se aqui para frente é a minha vida, é meu percurso. Ele é o percurso, é como aquela corrida de bastão. Eu pego o bastão e passo para frente. Eu passo esse bastão para frente. E aí aquela pessoa que pegou esse bastão, ele devolve o bastão para trás, que seria o caso da autossabotagem. Então tá fora do fluxo, tá errado ali. Por isso que tem curas que a gente precisa de fazer muitas vezes constelação, curar, ou ver isso terapeuticamente, ou dar-se conta, independente de, às vezes, ou entra, volta, então você precisa se dar conta que está andando para trás, nesse sentido. Honrar não é andar para trás. A sua vida está para lá. Ali atrás eu recebo coisas, eu pego estas coisas e sigo. Pegar essas coisas me fortalece. Pegar o quê? Pegar a vida que veio deles. O que eu vou pegar é a vida. Então eu vou honrar essa vida que veio para eu seguir na frente com essa vida. Não é me fazendo, meu pai é alcoólatra, meu avô é alcoólatra, e aí eu vou também ser alcoólatra porque eu estou honrando ele. Eu estou fidelizada a este campo e eu não estou seguindo a vida. Então todo mundo ali está num adoecimento de não seguir para a vida e não realizar. Então, antes de tudo, é a vida que vem atrás. Então, assim, antes de sermos filhos dos nossos pais, nós somos filhos da vida. Então, o mais ancestral de todos é a própria vida, que quer se manifestar, e ela vem nessas correntes manifestando. Então, se há um bloqueio da manifestação, então eu não estou fidelizada à vida, que é a maior de todas lá atrás. Né? A vida me chama para a vida, então eu preciso tomar essas coisas que estão me dando. O que meus pais me deram? Eles me dão a possibilidade de seguir. Esse é o grande ponto. Eles me dão a possibilidade de seguir. Então, o grande presente que eles nos dão é a possibilidade de seguir. Tá aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. E eu sou filha desses pais, por isso que eu estou aqui. Eles me deram isso aqui, a vida, a possibilidade de seguir. Então, esse é o maior valor que a gente precisa tomar. Aí nós vamos. Mas pensar em termos de honra é muito importante na nossa vida. E esse que é o desafio que eu estou colocando para vocês refletirem. Você honra as pessoas? Você é uma pessoa que honra? Você honra os seus ancestrais? Você honra os seus professores? Você honra aquela pessoa que trouxe uma informação para você e ela fez diferença na sua vida e você segue com ela? Você é uma regra quase que de dar e receber, né? De agradecer. Que bom, que ótimo que você me deu isso. Olha, isso fez diferença. Então, isso constrói uma relação mais sólida entre as pessoas, claro. Né? Você reconhece quem vem, aquele que foi reconhecido, ele se fortalece, você se fortalece, possivelmente recebe muito mais. Aí tem uma atitude de costura, como se fosse assim, sabe aquelas costuras que que dá um nozinho atrás e continua, e dá um nozinho atrás e continua? É aquele ponto bem simples da costura, do bordado, né, que você tá indo para frente. Aí você volta só um aqui, pega o de trás e segue. Pega o lá e segue. Ou honra e segue. Honra e segue. Ou seja, reconheço e sigo. Reconheço e sigo. Então, essa é uma prática terapêutica muito forte, importante, porque quando a gente observa isso, a gente vai observar os nossos pontos de competição, nós vamos observar os nossos pontos de
de medo. Então, quando a gente começa a falar assim, tá bom, vou começar a honrar a partir de hoje, vou começar a honrar o meu professor, a minha professora, aquela pessoa da academia, aquela pessoa simples que trouxe para mim um insight muito grande, porque falou alguma coisa. Então eu vou começar a agradecer a essas pessoas de alguma maneira, no meu coração, reconhecer o lugar que elas ocuparam. Que às vezes a pessoa mesmo nem sabe, mas você dentro tem aquela pessoa num lugar. E como tudo é um campo, de alguma maneira, você fazendo isso, essa energia também chega para aquela pessoa. Eu me lembro que uma época eu estava muito mal, muitos anos atrás, e eu estava passando por uma crise muito grande e eu gostava muito de andar a cavalo. E aí eu ia para a Serra do Cipó, que é aqui perto, e tinha um vaqueiro lá, e eu ia sozinha, passava lá e ele arrumava um cavalo para mim, eu ia acompanhar ele. Então a gente ficava andando sem uma conversa sequer, porque ele falava nada, era um vaqueiro. Então a gente tinha uma diferença muito grande de cultura e tudo mais, mas ele era a pessoa que mais me ensinou e ajudou. Eu falei que o maior terapeuta que eu tive no momento mais difícil da minha vida foi um vaqueiro, porque ele era uma companhia para andar a cavalo no meio do mato, na montanha, e ele ia buscar vaca. Às vezes eu ficava vendo ele lá, o jeito dele no mato, a maneira como ele lidava com a natureza, tudo isso foi um grande aprendizado para mim. E aquele jeito simples, quase simplório, se fosse dizer assim, de um vaqueiro do interior. Então, ele está dentro das minhas orações como alguém importante na minha vida, que fez diferença. Embora eu nem sei onde que ele está, como é que ele chama, como eu poderia de alguma maneira agradecê-lo, só mesmo no meu coração agradecendo o quão bem ele fez para mim, sem ter me dito uma única palavra, só de ter sido companhia de cavalo. Então, é isso que eu estou falando, é esse reconhecimento de que algo fez diferença e que você honra, isso aí, está lá nas suas orações, está lá no seu altar, está no seu coração. Isso diminui dentro da gente essa coisa de ganância, que é tomar posse ali, tomar posse e toma posse sem uma costura. Então a gente fica, nós fortalecemos o fluxo quando a gente faz isso. A gente fortalece o rio e é muito mais próspero você ter um rio do que ter um lago na sua casa. De vez em quando eu falo disso. É muito mais próspero quando você tem um rio no fundo do seu quintal do que se você tem somente uma lagoa. A lagoa, por maior que ela seja, por mais bonita que ela seja, ela é estática. O rio, ele flui. O rio, ele sempre vai trazer outras águas. Ele sempre vai trazer algo novo para você. Então, mas para estar no rio, você tem que ser um rio. Você tem que honrar, seguir, fortalecer o rio e não a sua própria lagoa. Então, isso que eu quero deixar de reflexão para vocês. É uma reflexão que ela é forte para mim também. Essa percepção disso, olhar para isso, compreender onde você está sendo injusto com outras pessoas, ou como você está sendo tomador e não fortalecedor do rio, do fluxo. Nesses pontos onde a gente está com essa sensação de tomar, é meu, foi eu que fiz, só é meu, não tenho que honrar ninguém, só isso. Então, ali nós estamos cavando um buraco e não um rio. Não é? A gente está fazendo o nosso laguinho, por mais fundo que ele seja, ele é um lago. Ele não interage com outras dimensões. Então, um beijo grande para vocês. Nos vemos, então, na próxima segunda-feira. E deixo aí essa reflexão para que a gente pense sobre isso. Muito obrigada por estarem aqui. Beijos.